Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Análise 360 aqui no nosso canal no YouTube. A partir de agora você confere as informações e as análises de tudo o que acontece de fatos aqui no nosso Brasil e fora dele. Aqui você vai conferir a verdade como ela é, sem paixão política e sempre mostrando a verdade como ela acontece. E para isso você já sabe que a gente vai contar também aqui com aqueles que irão passar aqui sempre para comentar os assuntos. E um dos tais, que é muito importante também para a composição do Análise 360, o meu amigo jornalista Rodolfo Oliveira, do qual já quero desejar aqui a ele boas-vindas. Seja bem-vindo aí à estreia do nosso programa Análise 360 aqui pelo nosso canal no YouTube do Diário 360, Rodolfo. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado a todos que nos contemplam com a audiência crescente e qualificada. É o Diário 360 migrando para outras plataformas, mas sempre com um compromisso sério de buscar informação e trazê-la para vocês que a merecem. Afinal de contas, Fabiano, todos nós estamos cansados de fake news, de desinformação. O que a gente quer é a informação correta, os fatos como eles são e uma análise honesta e profunda sobre o que acontece. Afinal de contas, Fabiano, a informação hoje em dia é essencial para você tomar as decisões corretas e entender o contexto no qual todos estamos inseridos, Fabiano. Então sejam bem-vindos ao Análise Diário 360. Aproveita, já segue aqui a gente nas redes sociais, tem esse QR Code. Agora o desafio é o Rodolfo acertar o QR Code. Aqui. Pronto. Então segue lá o Diário 360 em todas as plataformas de redes sociais. Você pode acompanhar a nossa página, acompanhar também o dinamismo, né? Todas as notícias em real time. No momento em que acontece, o Diário 360 já está informando você de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. E a gente vai começar falando sobre os assuntos que foram relevantes também nas últimas horas no Brasil. A gente vai falar de uma operação lá no estado do Ceará, gente. Atenção, tá? Essa operação aí, ela tomou de conta das redes sociais e a gente vai comentar sobre ela, porque 80% dos pés de maconha lá no estado do Ceará ainda continuam de pé após uma operação da Polícia Civil, gente. Olha só, lá na cidade de Acopiara, a gente vai ver aqui agora, eu vou colocar até um vídeo que é do deputado André Fernandes. Ele divulgou um vídeo nas suas redes sociais de uma fiscalização que aconteceu lá na cidade de Acopiara, interior do estado do Ceará. Segundo ele tinha recebido informações de que após a deflagração aí de uma operação da Polícia Civil no município de Acopiara, os pés de maconha que foram ali flagrados continuam de pé e vários outros objetos também que precisavam ser recolhidos para as investigações ainda estão lá. A gente vai conferir esse vídeo agora para a gente contextualizar esse assunto. Não consigo nem levantar. Essa maconha aqui todinha, ó. Vocês esqueceram? Esqueceram tudo isso aqui? 27 de junho. Estou aqui no interior de Acopiara, município que fica no interior do Ceará. Antes de ontem aqui aconteceu uma mega operação. A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, que divulgou esse vídeo, intitulou essa ação como uma das maiores apreensões de drogas na história do Ceará, a maior dos últimos anos. Recebi uma informação que chamou muito a minha atenção e eu vim em loco averiguar. Toda a plantação de maconha aqui. O vídeo que foi divulgado... Só dar um pause aqui para você entender que ele está falando, o deputado, que após a operação da Polícia Civil, causou estranheza que deveria ser ali desmanchado, queimado, tudo que foi apreendido, mas não. Levantou-se o questionamento aqui, o deputado ele está falando sobre isso, de que os pés de maconha, 80% daquele plantio ainda continuava lá. A Secretaria de Segurança Pública mostrou os tratores derrubando a plantação, queimando, fazendo toda a operação. Mas chegando aqui no local, aproximadamente apenas 20% da plantação foi derrubada. Observação, aqui não tem nenhuma área isolada, aqui não tem nenhum policiamento, aqui não tem nada, tá aberto. Quem quiser, tá fácil chegar aqui. Olha isso aqui, tudo intacto. Ó, tá aqui, ó, a área que foi desmatada. E olha aqui, ó, a maior parte do plantio, ó. Olha isso aqui. Preservado, intacto. Intacto. Tá aqui, olha, todo o plantio de maconha. Eu vim aqui porque eu não acreditei. O questionamento que eu faço é, por que essa operação não foi concluída? Aqui não é Colômbia não, tá?
Isso aqui é interior do estado do Ceará. A gente tá vendo aí, meu amigo Rodolfo, esse caso aqui no estado do Ceará, aonde a gente viu essa operação da Polícia Civil, essa operação que eu vou colocar agora também o vídeo da Polícia Civil falando sobre a operação que aconteceu no município de Acopiara. Segundo a Polícia Civil, foi uma das maiores apreensões de maconha em toda a história do Ceará. A gente vai estar contextualizando aqui esse assunto para a gente comentar em seguida. O envio dessa droga para outros locais. Tudo isso agora faz parte dessa investigação. Muito material foi apreendido, perícias foram realizadas e agora a próxima fase realmente é colocar as mãos nesses criminosos e colocá-los na cadeia. A gente viu aí uma parte do vídeo, né, do delegado da Polícia Civil falando sobre essa apreensão. A gente vai comentar agora a respeito de tudo isso, porque causou muita estranheza, meu amigo Rodolfo Oliveira, sobre esse caso. Esse caso que chamou a atenção do Brasil inteiro, que levantou diversos questionamentos a respeito do porquê, após a apreensão, na verdade, ali, a prisão, né? Na verdade, não é a prisão. Após, meu amigo Rodolfo, deflagração, era a palavra que eu estava procurando, após ser deflagrada ali a operação, não se levou na sua totalidade todas as drogas que estavam no local, celulares, arquivos, comprovantes de pagamento, tudo ficou lá, meu amigo Rodolfo Oliveira. Pois é, Fabiano. E aí a gente cobra, em primeiro lugar, que o próprio artigo 32 da Lei de Drogas, né, diz que numa ação como essa, Fabiano, a obrigação é destruir toda a droga. Não é parcialmente, não é um terço, não é um quarto, não é um quinto. A droga que foi encontrada, os pés de maconha, havia droga já pronta para embalar e ser comercializada, tudo aquilo deveria ter sido incinerado. Então, o governo do estado do Ceará gravou um vídeo lá, como mostrou o deputado federal André Fernandes, destruindo os pés de maconha e a estrutura criminosa usada para o cultivo daquela plantação, mas, ao que parece, supostamente, foi apenas um vídeo, Fabiano, de fachada, tendo em vista que o deputado mostrou, inclusive com voos de drone, né, sobrevoando ali a área, que cerca de 80% dos pés continuavam de pé, né? E aí, muitos questionamentos podem ser feitos. E o primeiro deles, Fabiano, é o seguinte: será que essa ação do governo do estado do Ceará foi apenas para maquiar e para enganar a população cearense e brasileira que, através dos vídeos publicados pelo governo, teve a impressão de que a operação foi concluída, quando de fato ela não o foi? Porque, Fabiano, na minha época, isso era um caso de PROCON. Você publica um vídeo que não condiz com a realidade. Até parece um vídeo que visa enganar a população. E aí, o outro questionamento que se faz é que, um detalhe interessante, Fabiano, né? Que ninguém foi preso, né? Curiosamente. Curiosamente, ninguém foi preso. Os relatos que nos contam, que a gente apurou aqui, é que assim que a equipe do André chegou lá, ainda havia comida no fogão, comida na geladeira, como se a quadrilha, ou as pessoas que estavam naquela área, tivessem saído há pouco tempo em carreira, né? Como se diz, né? De maneira atrabalhoada aí, justamente porque talvez tenham sido avisados de que o deputado federal estava a caminho. É outro estranhamento. Como é que pode, numa operação como essa, Fabiano, a polícia chega, né, e não se prende ninguém, né? Então, assim, então é um questionamento que se faz. E, por fim, para a gente dar prosseguimento a este assunto que é importante para a sociedade cearense e brasileira, repito, aliás, o deputado federal André Fernandes acionou o Ministério Público e a Polícia Federal, né? Ele já protocolou denúncia lá no Ministério Público, porque nós precisamos saber, Fabiano, os intestinos dessa operação. Nós precisamos saber por que a operação não foi concluída. Não obstante o governo do estado vender a ideia de que ela foi um sucesso, quando não foi. Não foi um sucesso, Rodolfo, por diversos fatos. Os fatos foram mostrados pelo deputado federal André Fernandes. Quais são esses fatos? Os fatos é que a operação aconteceu. Mas o que aconteceu no meio dessa operação? Porque a operação, Rodolfo, ela foi interrompida, nada foi levado, apenas 20% de todo o plantio
está intacto até agora. O que aconteceu? Será que houve alguma ordem de alguém para interromper essa operação da Polícia Civil no estado do Ceará? Será que alguém maior do que o Estado deu uma ordem para que toda a Polícia Civil, toda a Polícia Militar saísse de lá imediatamente? Estranho também, Fabiano, como denunciou o deputado federal, é que não houve um isolamento policial e não houve uma vigilância sobre aquela propriedade que guarda lá dentro provas primárias do cometimento do crime. Como é que você, Fabiano, em uma área de crime, você não isola? O acesso estava livre, qualquer pessoa poderia entrar na propriedade, inclusive entrar na casa, na estrutura da propriedade, e o André Fernandes mostrou lá, né, planilhas, documentos, até mesmo um aparelho celular. Tudo isso é evidência de crime. É evidência de crime que é preciso ser coletado, até porque, Fabiano, uma investigação policial precisa dar continuidade para a gente saber quem são as pessoas que estavam na propriedade, de quem pertence àquela propriedade, para se chegar aos culpados, levá-los à justiça e possivelmente condená-los. Agora, quando você não cuida das provas primárias da cena de um crime, o que ocorre? A chance de que o crime seja concluído cai. Como é que a gente vai concluir um crime sem provas? As provas estavam lá. E por que a polícia não fez um cerceamento? Por que a polícia não isolou a área a fim de que não se perdessem provas? Até parece que houve uma negligência policial, como o Fabiano falou, vinda de cima. Atenção, eu tô aqui supondo, não tô afirmando nada porque provas nós não temos, Fabiano. Mas que tudo isso é muito estranho e escandaliza o povo de bem, escandaliza, principalmente, Fabiano, quando a gente sabe que as drogas estão por trás do rastro de crime nas comunidades brasileiras. Gente, o tráfico de drogas e o tráfico de armas são os dois grandes responsáveis por esse mar de sangue que nós vivemos. São dezenas de milhares de homicídios por ano. Então, um crime desse porte, uma descoberta desse porte, uma operação desse naipe, não pode simplesmente findar dessa forma, como denunciou o deputado federal André Fernandes, Fabiano. A gente vai ver agora aqui uma nota da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará. Eu vou ler aqui essa nota para você, junto que está aqui acompanhando o nosso programa Análise 360, que diz o seguinte: a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará informa que determinou imediata a restauração de inquérito para investigar de forma rigorosa denúncia de falha nos procedimentos, olha só, na custódia do local de um crime, ou seja, em resguardar todo o local daquela investigação, onde foram apreendidos 290 mil pés de maconha durante uma operação policial no município de Acopiara. Área Integrada da Segurança Pública 10, nessa última quinta-feira, dia 25. Toda e qualquer falha de procedimento será apurada e os responsáveis serão devidamente identificados e punidos dentro da lei. Ou seja, a própria nota da segurança da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará afirma que há indícios de pessoas envolvidas e os identificados serão punidos. Ou seja, houve, Rodolfo, aqui, claro, porque a gente não tem provas, mas tem os fatos. Os fatos são claros. Os fatos são claros. Houve interferência nessa operação da Polícia Civil no estado do Ceará. A Secretaria de Segurança Pública do Estado, ela lançou essa nota e diz que qualquer pessoa que for identificada, eles serão punidos. E os suspeitos, eles... e diz aqui... somente nos 5 primeiros meses deste ano, a polícia cearense apreendeu mais de 2 toneladas de droga. Enfim, começa aqui a falar dos números de apreensão de drogas no estado do Ceará. Mas o que deve ser levado em consideração aqui, Rodolfo, é que a própria Secretaria de Segurança Pública do Estado reconhece as falhas. E não é falhas, Rodolfo, frágeis, pequenas, são falhas gigantescas. Porque até, Rodolfo, meu amigo, quando se acontece um acidente de uma bicicleta com a moto, a MC vem, a polícia vem, aí passa o dia inteiro aquela via, aquela avenida resguardada, né? De cones e tal. A gente tá falando, não é de um acidente de uma moto e de uma bicicleta. A gente tá falando da maior apreensão de drogas do estado do Ceará. No dia anterior, a gente viu ontem, domingo, o ex-deputado federal, Capitão Wagner, ele disse que vai lançar um vídeo, né, falando
sobre de quem é a propriedade, a quem pertence essa fazenda. Ele deu a entender de que há figuras políticas que fazem parte, que possuem a propriedade. A gente vai ver nas próximas horas desse dia, Rodolfo, dessa segunda-feira, a quem pertence. Porque essa investigação, ela precisa tomar rumos aí muito mais firmes. Essa investigação, ela precisa chegar nas mãos da Polícia Federal, Rodolfo. Porque uma interferência dessa magnitude, ela é muito preocupante. Porque quem é... eu tenho aqui N perguntas. Quem é que está interferindo na Polícia Civil do Estado do Ceará? Quem é que teve autoridade suficiente para interromper a maior operação de apreensão de drogas no estado do Ceará? Será que é um político? Será que é um empresário? Será que é uma figura que está nos bastidores dos corredores do governo do estado do Ceará? A gente precisa dar respostas à população cearense. Nós não iremos nos tornar a Nova Colômbia. Nós não iremos nos tornar o Paraguai. Nós somos o Brasil. E aqui, principalmente no estado do Ceará, Rodolfo, precisa a operação dar continuidade. Como que uma operação dessa magnitude, de uma importância tão gigantesca, a polícia não levar as provas? Ficou tudo lá. Os celulares ficaram, as provas periciais ficaram, documentos ficaram, Rodolfo. Tudo ficou lá. E aí, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará chama isso de falha, né? Mas, Fabiano, eu acho que isso é um eufemismo para você disfarçar aí que isso não é apenas uma falha. Qualquer pessoa com bom senso e que use a razão vai entender que nenhuma corporação policial do mundo, Fabiano, cometeria tal falha, né? Então, eu penso que não houve, minha opinião, agora é minha opinião, não houve falha nenhuma, Fabiano. Isso foi, essa operação, volto a dizer, não temos provas, mas os fatos falam por si. Essa operação ela foi interrompida. E o mais grave é que o próprio governo publicou vídeos para a população cearense dando conta de que a operação tinha sido feita com sucesso, que foi um êxito. Olha só os tratores derrubando a propriedade e os pés de maconha. Quer dizer, então, a população foi duplamente enganada. Supostamente, nós fomos enganados duas vezes. Primeiro, porque não houve a destruição ou melhor, houve apenas parcialmente a destruição da estrutura e dos pés de maconha. E depois, Fabiano, a própria cena do crime permaneceu aberta a qualquer pessoa, como se convidasse os criminosos a voltarem, né, e continuarem perpetrando suas ações delinquentes. E o mais grave, Fabiano, também, é que o estado do Ceará passa por uma crise gravíssima de segurança pública. O estado vem sendo governado pelo PT já há alguns anos e é impressionante como os partidos de esquerda, Fabiano, não têm soluções para o problema da violência urbana. Simplesmente a esquerda brasileira falhou em nos apresentar propostas para combater a criminalidade. E quando a gente vê ações como essas, reforça na população a percepção de que há uma suposta conexão entre setores da esquerda e o narcotráfico. Fabiano, basta ver que o Partido dos Trabalhadores fez lobby contra a classificação por parte do governo norte-americano de PCC e Comando Vermelho como facções narcoterroristas. Quer dizer, o governo brasileiro fez um lobby contrário a classificar essas narcoquadrilhas como o que elas de fato são. Dominam o território, impõem terror, tem o seu próprio tribunal. Sim. Áreas inteiras onde o Código Penal e a Constituição Federal não valem, o que vale é o Tribunal do Crime. Tem uma robusta estrutura financeira. Lavam dinheiro em todo o mundo, Exatamente. Inclusive nos Estados Unidos, o que levou o governo americano a dar essa cacetada nas facções. Então, veja só, Fabiano, leis próprias, armamento. Esse pessoal tem arma hoje que o exército brasileiro não tem, muitas vezes. Exatamente. No Rio de Janeiro, há um tempo, foi visto lá, e agora já se espalhou inclusive para o estado do Ceará, drones fazendo uso de granadas durante a operação policial. Então, Fabiano, se isso não for narcoterrorismo, então a gente vai ter que mudar
o verbete no dicionário, tem que mudar a definição no dicionário. Não sou eu, jornalista Rodolfo Oliveira, que está dizendo que isso é narcoterrorismo. É o dicionário, gente. Basta consultar o dicionário, Aurélio, o pai dos burros. Então, Fabiano, fica a percepção, atenção, não estou dizendo nada, não estou acusando ninguém de nada, mas fica a percepção de que os partidos de esquerda são lenientes, são coniventes. Aí, a gente vai para o Congresso. Chega lá, eles não aprovam leis para endurecer penas para quem comete estupro. Não querem, são contra a redução da maioridade penal. Veja, tudo que eu estou falando aqui, o povo brasileiro, em sua maioria, segundo as pesquisas de opinião, o povo é favorável. O povo quer redução de maioridade, o povo quer PCC e Comando Vermelho com narcoterroristas, Sim. o povo quer leis mais duras para quem comete latrocínio, homicídio, roubo à mão armada. O povo quer leis duras. Por outro lado, a gente tem partidos como o PT, o PSOL, que trabalham contra o endurecimento das leis a crimes hediondos. E aí, para finalizar esse meu comentário, nós temos o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um governador mais à direita, que lá resolveu, ou está resolvendo, um problema histórico, Fabiano, do estado de São Paulo, que tinha a Cracolândia. Exatamente. Então, veja, é interessante, os índices de homicídio e latrocínio caem nos estados governados por pessoas mais à direita. Enquanto, quais são os estados campeões em homicídio, latrocínio e roubo à mão armada? Bahia e Ceará, governados pelo PT, pela esquerda, há muitos anos. A Bahia, então, é um feudo petista, né? Então, o que a gente quer, Fabiano, é exatamente isso. A gente quer que, se é para combater o narcotráfico, então vamos atacar as finanças, vamos atacar as propriedades, vamos rastrear o dinheiro. E essa operação lá em Acopiara, no centro-sul aqui do estado do Ceará, ela poderia significar um golpe duríssimo a essas quadrilhas, mas aparentemente, segundo a gente viu e as denúncias do deputado federal André Fernandes, foi tudo um faz de conta para nos enganar. Nós que pagamos nossos impostos e sofremos com a violência que ameaça nos engolir. Então, vamos continuar cobrando isso, que o Ministério Público caia em ação, que a Polícia Federal caia em campo, investigue isso, porque isso não é falha. O governo do estado do Ceará está dizendo que foi uma falha operacional. Não existe falha dessa magnitude. Isso veio de cima e veio de gente muito poderosa, Fabiano. Eu procurei, Rodolfo, aqui nas redes sociais de deputados estaduais do estado do Ceará, algum vídeo procurando falar sobre essa operação, sobre a denúncia do deputado federal André Fernandes, sobre esse fato. Não encontrei. Procurei até nas redes sociais de uma deputada estadual que apoia a Marcha da Maconha no estado do Ceará. Não encontrei. Por que da ala da esquerda cearense esse silêncio sepulcral? Por que vocês não falam desse caso que aconteceu aqui no estado do Ceará? Dessa falha que o estado teve, que não foi falha. Houve uma ordem. A gente quer saber quem é que é maior do que o Estado. O Estado precisa tomar de volta as rédeas. Eu repito aqui mais uma vez. Aonde o Estado democrático de direito recua, o Estado paralelo, ele avança. A ação que aconteceu lá na cidade de Acopiara, onde tudo foi deixado para trás, ali é um fato verdadeiro de que o Estado paralelo no Ceará tem tomado de conta. A quem interessa a paralisação, a interrupção da maior operação de apreensão de drogas no estado do Ceará? Quem é que está por trás de tudo isso? Quem é o proprietário dessa fazenda? A gente vai divulgar aqui nos próximos dias. O proprietário da fazenda lá na cidade de Acopiara que cedeu ou participa também das organizações criminosas que financiaram um plantio de mais de 300 mil pés de maconha no estado do Ceará. Nós cearenses, não podemos ficar sem resposta. E o governo do estado precisa dar uma resposta clara, dura, tanto na frente dos crimes das organizações criminosas, quanto da banda podre que está envolvida ou pode estar envolvida nessa operação. A própria Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará divulgou uma nota. Se alguém de dentro do governo, de dentro das polícias, envolvido nessa falha, irão pagar.
E a gente precisa dar resposta, Rodolfo, ao nosso povo. Porque o que divulgaram nas redes oficiais do governo do estado foi que a operação tinha sido um sucesso. Mas a verdade não foi essa. E o pior, Fabiano, é que a esquerda apoia a marcha da maconha, como você bem disse. É a mesma esquerda que critica a polícia quando ela sobe o morro, né, para pegar narcotraficante. Quer dizer, é a mesma esquerda que quer medidas mais brandas, né? A mesma esquerda que trabalha em prol da legalização do uso de drogas é a esquerda que não ampara o policial quando ele sobe, entra numa favela e troca tiro de fuzil com narcoterrorista. Então a gente percebe aqui, Fabiano, claramente que há uma divisão política no Brasil. De um lado, as pessoas que querem leis mais duras, de outras pessoas que querem que a coisa corra solta. E para finalizar, Fabiano, sobre essa questão dos pés de maconha, gente, vocês têm ideia de quanto dinheiro, por exemplo, Fabiano, foi investido nessa única propriedade? São mais de 300 mil pés de maconha. Você tem ideia de quanto isso vale no mercado? Então, Fabiano, não é só gente supostamente com um vínculo político que está por trás disso. O narcoterrorismo brasileiro, ele é financiado por pessoas com muito dinheiro e acesso a uma estrutura logística que muitos empresários honestos brasileiros não têm. Então, Fabiano, se a gente quer combater o narcotráfico, tem que pegar no bolso das quadrilhas. Exatamente. E essa operação poderia ser... A gente poderia estar aqui, Fabiano, todos nós cearenses e brasileiros, comemorando uma cacetada, porque isso sangra os cofres do narcotraficante. Quando você tem uma apreensão desse porte, Fabiano, isso é prejuízo para o narcotráfico e quem ganha é a sociedade. Mas, aí, outra coisa, você já imaginou, Fabiano, essa droga toda nas ruas, quanta dor não ia causar às famílias? Porque a gente sabe que por trás do tráfico de drogas, há o vício, há a dependência, há o cara que está armado para garantir o território, então há mais sangue, há mais morte. Você tem ideia, Fabiano, de como a gente poderia estar aqui comemorando uma ação desse naipe, desse porte, mas, no entanto, estamos aqui com vergonha. Eu confesso que eu estou com vergonha entre raiva e vergonha de uma operação divulgada pelo próprio governo, Fabiano. Os tratores, a coisa mais linda do mundo. No entanto, foi só uma fachada para nos enganar. E nos enganar com o nosso próprio dinheiro. Porque quem pagou essa peça publicitária divulgada nas redes sociais do governo do estado do Ceará fomos nós, povo brasileiro. Nós pagamos para ser enganado por esses caras. É preciso dar um basta, as eleições estão chegando. Então eu convido vocês a fazer uma reflexão e procurar partidos e candidatos que digam não ao narcoterrorismo que ceifa vidas, que cerceia a liberdade de ir e vir, que mata pessoas, que financia campanhas e que faz esse tipo de coisa, interrompe operações policiais, Fabiano, de um modo tão grosseiro, deixando até o café do bandido ainda quente lá no forno. E é isso aí. E você que chegou até aqui no nosso programa Análise 360, lembrando que segundas, quartas e sextas, às 19 horas, você confere aqui o nosso programa de 3 vezes na semana, por enquanto. Porque vem muita novidade aí do nosso Diário 360 para você que está aqui agora assistindo, que não se inscreveu ainda no nosso canal, assim faça, tá? Você pode se inscrever no nosso canal, já aproveita, ativa o sininho, porque todas as vezes que nós entrarmos no ar, ao vivo aqui, pelo nosso canal do Diário 360, você vai receber a notificação e acompanhar todos os nossos conteúdos em tempo real. É importante também, sim, Fabiano, não esquecer, não apenas ativar o sininho e se inscrever, mas pega o link e compartilha no grupo da família, exatamente, no grupo da igreja, no grupo dos amigos, joga nos grupos de WhatsApp, espalhe esse link, seja você um agente para propagar a boa informação. Porque, afinal de contas, gente mentindo, gente desinformando, gente deturpando os fatos, já tem aí muitos. Você está cercado de gente assim. Mas um veículo como esse, Fabiano, que se propõe a buscar a verdade e analisar os fatos como eles são cada vez mais raros no Brasil. Então, faça a sua parte, nos ajude e ajude outras pessoas a chegar à informação mais correta, Fabiano. E vamos lá, vamos falar de mais um assunto. A gente vai falar agora que 3 presos pelo atentado contra o tenente da Rota, irmã de Eloá, eles foram aí, esses 3 envolvidos no covarde atentado a tiros contra o tenente da Rota.
irmão de Eloá Pimentel, foram presos pela Polícia Civil. Se a gente tiver a foto, coloca pra gente aqui, Isaac, no telão, o caso que chocou o país, né, pela audácia dos criminosos. Segue aí com as investigações em andamento para identificar e capturar todos os participantes. Enquanto a operação continua, essas prisões aí representam um importante passo contra a violência que vem desafiando as forças de segurança em toda a sociedade paulista. Não é à toa, na verdade, não é novidade, Rodolfo. No estado de São Paulo, a gente vê ataques, atentados contra agentes de segurança pública no estado de São Paulo. Aproveitar e mandar um abraço para a nossa grande audiência, que hoje é a nossa maior audiência no estado de São Paulo. Obrigado aí a todos vocês que nos acompanham do estado de São Paulo. A gente acompanhou esse atentado contra o tenente da Rota, Rodolfo, infelizmente, e nos trouxe esse preocupante dado, né, da quantidade de agentes da segurança pública que são alvos daqueles que participam de organizações criminosas, que matam e recebem para fazer tal ato dessas organizações criminosas. E diga-se de passagem, um tenente que era muito atuante, Rodolfo, dentro da Rota, dentro da Polícia Militar do Estado de São Paulo, era um cara exemplar, que desempenhava um trabalho exemplar, mas infelizmente ele perdeu a sua vida. E é interessante porque ele entrou para a polícia após o caso envolvendo a própria irmã. Você sabia disso, Fabiano? Sim. Né? O Brasil inteiro acompanhou aquele drama que foi o caso da menina Eloá, né? A jovem Eloá. Marcou o Brasil. Marcou o Brasil, inclusive virou tema de documentário, salvo engano, na Netflix, foi publicado um documentário. Não sei quem produziu, mas foi feito esse documentário. Então, assim, agora o que a gente tem que destacar nesse caso, Fabiano, é o seguinte, que é muito importante que as autoridades deem uma resposta rápida e eficiente, como foi feito agora. Porque, Fabiano, um atentado contra um agente de segurança do Estado, na verdade, é um atentado contra o próprio Estado. Exatamente. E não pode ficar impune, porque a impunidade, ela fomenta, ela alimenta, ela incentiva a criminalidade. Então, está de parabéns à polícia que conseguiu capturar prontamente os suspeitos envolvidos nesse atentado covarde. E aí o que a gente espera, Fabiano, é que essas pessoas sejam levadas à justiça, tenham lá todo o seu amplo direito de defesa resguardado, mas que ao final elas sejam punidas exemplarmente, porque é a impunidade que faz com que cada vez mais a própria polícia seja alvo dos narcoterroristas. Então, veja só, nos países que estão combatendo o narcotráfico, a Colômbia, por exemplo, né, que está agora lutando para combater as Farc, os Estados Unidos, ali no sul dos Estados Unidos também, eles estão lutando. O que acontece? Eles dão o seguinte entendimento, Fabiano. Um atentado contra a vida de um policial não pode ficar impune. Não pode ficar impune. Tem que prender e tem que passar um exemplo, tem que dar o recado para os bandidos. Olha, se você mexer com a corporação, se você mexer com a força do Estado, né, que tem o poder, o monopólio da violência legítima, se você mexer com um de nós, você será punido. Então, parabéns à polícia que rapidamente capturou esses envolvidos nesse atentado bárbaro. E o recado que fica é o seguinte: o Estado brasileiro precisa se impor. Sim. O Estado brasileiro precisa dar resposta. E não podemos mais aceitar com banalidade, aceitar com passividade que casos como esse virem apenas estatísticas. Um agente de segurança covardemente, você viu o vídeo, Fabiano? Vi. Ele estava num semáforo parado, né? O atentado covarde. Uma coisa estúpida, uma coisa assim, bárbara. E a sociedade brasileira vai cobrar a punição exemplar. E que fique bem claro às narcoquadrilhas que crimes como esse não passarão mais impunes, Fabiano. É verdade. A gente vai dar continuidade aos nossos assuntos. Você que está aqui assistindo o nosso Análise 360, vai comentando também, fica à vontade aqui embaixo. Você que está assistindo também pelo smartphone, lá você pode ir lá comentando embaixo, deixando os seus comentários, também a sua opinião, a sua análise também dos fatos que a gente sempre está conversando aqui no nosso Análise 360. A gente vai dar continuidade. Vamos falar agora que, olha só, o Alexandre de Moraes, ele se reúne com a defesa de Bolsonaro antes de decidir a prisão domiciliar. O ministro Alexandre de Moraes, ele deve se reunir nos próximos dias com a defesa do ex-presidente
Jair Bolsonaro, antes de definir o futuro aí da prisão domiciliar, cujo prazo de 90 dias termina nessa semana, e a expectativa é que Moraes avalie se prorroga a medida restritiva ou afrouxa aí as condições e altera o regime, dependendo da análise final do caso. Inclusive, coloca pra gente aqui, meu amigo Isaac, essa matéria tá lá no nosso site, tá? Tá lá no nosso site, você pode também acessar, tá aqui, ó. No nosso site, essa matéria lá no site do Diário 360, você pode conferir ela completa na íntegra e também outros fatos que aconteceram durante a semana que passou, nas horas que vão passando, a gente vai atualizando tudo em real time lá no nosso site www.diario360.com.br. A gente viu aí, meu amigo Rodolfo, tá na mão de Alexandre de Moraes a decisão da prorrogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A gente sabe que o ex-presidente Bolsonaro ainda tem as dificuldades e limitações devido à facada que ele levou, né? A gente sabe que a facada ela acarretou outras e tantas dificuldades de saúde que o ex-presidente Bolsonaro carrega, infelizmente, trouxe, mudou de verdade a rotina do ex-presidente, e hoje a gente vê aí a necessidade de Bolsonaro ter de perto a necessidade de um acompanhamento médico até diário, Rodolfo. Pois é, o que eu estranho, Fabiano, aliás, eu não, qualquer pessoa de bom senso estranha, é porque Bolsonaro está sendo tratado como um criminoso de alta periculosidade. Por que cogitar? Não, vai pra Papudinha, vai ficar em prisão domiciliar. Enquanto isso, bandidos, esses sim, bandidos, Fabiano, que assaltam os cofres do povo, gente que rouba velhinho, gente que rouba pensionista, gente que rouba pessoas que dependem de benefícios, continuam livres, leves e soltos. É impressionante como Bolsonaro vem sofrendo, em minha opinião, vem sofrendo numa verdadeira caçada política, uma perseguição de cunho político. Essa é a verdade. Bolsonaro é um preso político. A gente pode falar mil coisas sobre isso, a começar pelo fato de que o julgamento dele não foi um julgamento justo, ele não teve acesso à ampla defesa, porque parte dos autos foi cerceado, seu conhecimento. Ele foi julgado por um homem que tem interesse no processo. Então, assim, tá tudo errado. E aí, idoso, com comorbidades, sofrendo as consequências de um atentado político que até hoje nunca foi explicado. É preciso que se diga isso, Fabiano. Até hoje ninguém sabe quem estava por trás de Adélio, o autor da facada, quem financiou aquele homem, né? Não é um lobo solitário, enfim. Então a gente vê aí mais um capítulo da perseguição política. E isso aí, na minha opinião, é uma tortura que fazem ao ex-presidente. Eles vão castigando, vão oprimindo, vão colocando uma carga sobre um homem cujo único crime, Fabiano, sabe qual foi o crime do Fabiano? Ser a voz de bilhões de brasileiros que estavam cansados de serem enganados por uma esquerda muitas vezes inescrupulosa e uma falsa direita que por trás dos bastidores se abraçava com essa esquerda supostamente inescrupulosa. Então eu penso, Fabiano, que é preciso a gente não nos calarmos e continuarmos denunciando o cerceamento contra a vida de Bolsonaro, porque eu vou te falar uma coisa, Fabiano. Esses últimos anos foram muito duros para o ex-presidente Bolsonaro. Sim, com certeza. E com certeza isso está afetando a sua saúde física e mental. Nós sabemos disso. Bolsonaro já é um idoso. E fica a pergunta, quem é que vai se responsabilizar por todo esse sofrimento? Porque a vida de Bolsonaro está sendo encurtada. Porque Bolsonaro é um perseguido político. Porque Bolsonaro é um alvo de uma elite jurídica e política que se amalgamou para destruí-lo. É preciso que se diga isso sem meias palavras. O objetivo não é prender apenas Bolsonaro, é destruí-lo. Aliás, politicamente, né, como diria o ex-ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, né, é preciso acabar com o bolsonarismo. Mal eles sabem, Fabiano, que o povo, ao ver essa injustiça, claro que o povo vai abraçar, vai se solidarizar com quem é o lado da injustiça, para quem está sofrendo a injustiça. Então, a ideia deles, será que é acabar com o bolsonarismo? Será que vai funcionar? Será que castigar, torturar
o porta-voz de milhões de brasileiros. Será que essa é a saída correta para a pacificação do país? Porque a esquerda vive falando de pacificação. No entanto, não obstante, Fabiano, na primeira oportunidade, vai lá e atiça os seus militantes. Outro dia o Lula falou fez uma referência muito grotesca a enforcamento de opositores políticos, referindo-se ao Tiradentes. Imagina se fosse Bolsonaro. Se fosse da boca de Bolsonaro. A gente ouvir o que a gente ouviu da boca do presidente Lula. Até onde teria sido acionada? Não, era... Entendeu? Tem uma rede de televisão que na hora ia entrar aquele plantão, o William Bonner entrar na tela, então a gente... A ideia é destruir esse homem, mas ele já Parece deixou que aqui no legado. Brasil, Rodolfo, em relação a isso, o que importa não é o que se fala, é quem se fala. Porque eu lembro que na época que o presidente Bolsonaro estava no poder, ele fez um comentário a respeito da mulher, ela precisar andar sempre de unha pintada. Meu Deus, foi uma semana. Protestos em todo o Brasil, porque Bolsonaro disse que a mulher precisava andar com a unha pintada. Imagina agora. Saudades dessa época, Fabiano, que o escândalo político da semana era o Bolsonaro caçando baleias ou porque ele chamou não sei quem de feia, né? Hoje quais são os escândalos políticos? É Banco Master, é INSS, cujo envolvimento do Lulinha ainda está por ser explicado. São petistas graúdos caindo no escândalo do Banco Master. O PT tentou fazer o Bolso Master, não colou. Não colou simplesmente pelo fato de que o escândalo do Banco Master nasceu no PT da Bahia, né? Supostamente ali com Jacques Wagner, né? Com aquele Rui Costa, com aqueles caras mais obscuros ali. Então, não colou e não vai colar. Fabiano, o povo brasileiro está ciente de que neste atual governo Lula a corrupção aumentou. Sim. Você não precisa ser um analista político, você não precisa ser um jornalista, você não precisa ser um gênio para entender que a corrupção no atual governo, ela simplesmente saiu do controle. Aí fica a pergunta, mas para surpresa de quem? Para surpresa de quem? Né? O PT sempre esteve envolvido nos maiores escândalos da história deste país, desde o Mensalão, desde Celso Daniel, que outro assassinato político que nunca foi explicado bem, Toninho do PT. Então você vê aí, Fabiano, que existe uma teia de corrupção que está crescendo nesse atual desgoverno e a população percebe isso e as eleições estão chegando. Talvez parte do povo, Fabiano, queira votar na oposição justamente porque percebeu que no atual governo a corrupção saiu do controle, enquanto no governo anterior, do Jair Bolsonaro, Fabiano, o que era escândalo? O escândalo era o Bolsonaro importunando uma baleia. O escândalo era o Bolsonaro chamando uma deputada de feia, né? E sabe assim, Fabiano, então, o povo brasileiro está ciente de que Bolsonaro está sendo caçado. E o que a gente quer é que Bolsonaro não tem que ser livre, Fabiano. O Bolsonaro tem que acabar com essa perseguição jurídica. E o Bolsonaro tem que voltar para casa, não como preso, não por ter atentado contra o Estado Democrático de Direito, ou o que quer que seja. O Bolsonaro tem que voltar para casa como um representante legítimo de milhões de brasileiros que o veem como seu porta-voz política e eleitoral, Fabiano. É isso aí. Infelizmente, a gente está chegando ao final de um Análise 360, o nosso programa que às segundas, quartas e sextas, às 19 horas, você confere aqui no nosso canal no YouTube. Para você que está aqui com a gente, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. A gente aqui agradece, aproveita também, compartilha os nossos conteúdos, pega o link, compartilha nos grupos de WhatsApp, leva para todo mundo as informações e avisa que o Diário 360 também está aqui no nosso YouTube com Análise 360 às segundas, quartas e sextas, às 19 horas. É nesse horário que você confere a verdade como ela é. Já quero agradecer aqui a presença ilustre do meu amigo jornalista Rodolfo Oliveira e com ele aqui as suas considerações finais, Rodolfo. Muito obrigado, Fabiano. Muito obrigado a todos que vão assistir esse programa. É importante que vocês espalhem o link, né? Nos ajudem a levar a boa informação a quem precisa de boa informação. A gente sabe, Fabiano, que lá fora existem pessoas sedentas por informação de qualidade, por análises honestas, pela busca da verdade. E aqui, neste programa, neste espaço, é a oportunidade que a gente tem de levar um pouco disso para as pessoas. Mas
precisamos da ajuda de todos vocês. Muito obrigado a você, Fabiano, obrigado a todos. Fiquem firmes, fiquem fortes, fiquem com Deus e até a próxima edição do Análise 360. E para você que ficou até aqui, muito obrigado por sua audiência, compartilhe o nosso conteúdo e segue também a gente em todas as redes sociais, só você procurar por Diário 360. Tchau, tchau.